Olá, meus queridos. Professor Thomas falando, como a gente combinou, né, a nossa aula de hoje iria ser nesse formato digital, tá bom? A gente já havia combinado esse calendário lá no início das aulas, então, só para atualizá-los, a aula que vem a gente tem presencial e na aula seguinte há uma possibilidade, devido a uma cirurgia que vou fazer na segunda-feira, que vem, na segunda-feira, dia 6, né? Farei a cirurgia e aí o médico vai me dizer se vai me liberar para na sexta-feira estar com vocês ou se faremos virtual na sexta-feira, lá no dia 11, não é isso? 11 ou 12, né? 6, 7, 8, 9, dia 11, tá? Então, sexta-feira que vem, presencial. Na outra sexta-feira, eu mando informação para vocês lá no grupo sobre como teremos. Se ele me liberar, presencial, tá bom? Mas tudo indica que teremos presencial. Sem mais delongas, vamos aqui para nossa avaliação, né? E temos três pontos a serem analisados, né? Essa questão com três pontos, estou com ela aqui, né? E que ela vai trazer o primeiro ponto seguinte. Os estudantes pretos e pardos serão reserva de vaga em curso profissionalizante instituído na Escola Técnica Municipal. O percentual deve ser visto a cada censo demográfico oficial e levar em conta o percentual de pretos e pardos do município que tenham ou estejam em famílias de baixa renda, matriculados em escolas públicas e que tenham IDEB menor à média nacional, 2 pontos. O que é que a gente tem aqui? Né? A ideia da questão é que vocês analisem cada uma das propostas legislativas e emitam um parecer dizendo se ela é condizente com a Declaração dos Direitos Humanos ou não. Se ela está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou não. Né? E a questão ela deu uma estrutura para vocês seguirem. Primeiro, descrição. O que é descrição? Resumir. E aí, uma sugestão de resposta para a primeira parte aqui. Como é que eu resumo isso? Então, trata-se de proposta legislativa que prevê a criação de reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas em escola técnica municipal em percentual, né, proporcional ao número de pessoas pretas e pardas do município que estejam em famílias de baixa renda e matriculados em escolas públicas com IDEB menor que a média nacional. Então, esses são os fatos. Que tipo de direito a gente está tratando aqui? Que direito está sendo colocado aqui? Muitos de vocês colocaram direito à educação, acesso à educação. Tá, ok. Mas ele não é um direito que está sendo discutido aqui, principal. Veja, eu estou criando uma situação onde pessoas estão sendo tratadas de forma desigual. E o que a gente viu de direito à igualdade? Que há a necessidade de tratamento igual e a necessidade de tratamento desigual. Por vezes, é obrigatório o tratamento igual, em outras situações, o tratamento desigual ele será obrigatório. Tá bom? Então, até aqui estamos alinhados, né? O tratamento desigual ele vai ser obrigatório quando existir uma situação fática geradora de desigualdade e o objetivo da norma que trate de forma desigual seja gerar equidade. Pegar aquela pessoa em uma situação mais precária e estabelecer vantagens para que ela consiga um patamar fictício de igualdade com aqueles que não têm aquela situação precária. Então aqui a norma ela estabeleceu que a situação de desigualdade seria o quê?
IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, menor que a média nacional. Então, eu estou dizendo que existem escolas nesse município que têm o índice de educação mais baixo. Foi dado uma oportunidade mais aquém daquela das escolas onde não existe esse índice mais baixo. Então, eu vou pegar essas pessoas e as pessoas que são pretas e pardas desse grupo aqui e vou dar uma oportunidade para que elas consigam obter uma igualdade. Por quê? Além disso, historicamente, né, pela formação do nosso povo, as pessoas pretas e pardas sempre foram colocadas à margem da sociedade. Tá? Só que essa norma aqui, ela não diz que tem condão de fazer uma reparação histórica. Ela só atesta essa realidade de fato e vai colocar com que essas pessoas em situação de exclusão, em situação de ausência da mesma oportunidade dada aos outros, ela esteja no patamar de igualdade. Então, nesse caso, né, a norma ela está condizente, ela está ok em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos quando trata do direito à igualdade de forma equânime. Tá? O texto lá vai trazer o direito à igualdade, né, de forma equânime. Isso que a gente está falando é justamente essa tal da equidade. Feita essa argumentação, né, vamos para a fundamentação. O que é fundamentação? Pessoal, o direito ele se fundamenta em normas jurídicas. Né? Essa análise que a gente faz do caso para identificar justamente qual é a argumentação doutrinária, qual é a argumentação que vai ser compatível com a norma jurídica relacionada com o caso. Eu não posso descasar do caso nem a argumentação, nem a fundamentação. A fundamentação ela tem que estar relacionada com o caso. A argumentação ela tem que se relacionar com o caso. E ambas aqui têm que ser jurídicas. Muitos trouxeram argumentação sociológica, trouxeram uma argumentação que vai trazer um apelo emocional, trouxeram uma série de argumentações. Mas lembrem-se, a fundamentação requerida aqui é a jurídica. Vocês, daqui para frente, têm que analisar os casos com a visão do direito, a ótica jurídica, a ótica de que o caso a ser analisado, o parâmetro para ser comparado, é a norma jurídica. É fonte do direito. Quais são as fontes? Lei, a norma, a doutrina, a jurisprudência, né? E costume. Tá? Lembrando que há um grau de importância no nosso ordenamento para cada um desses. Então, uma vez que você apresentou a doutrina, você podia ter citado o Alexis, que ele fala do direito à igualdade, foi o autor que a gente usou como referência em aula sobre direito à igualdade, Robert Alexis, né, daquele livro que eu tenho que ter a leitura para vocês do capítulo 8, Teoria dos Direitos Fundamentais. Vocês poderiam ter utilizado como base argumentativa aqui na questão. Quem quisesse trazer também jurisprudência, mas eu não coloquei aqui ainda jurisprudência, porque a gente não chegou a analisar esses casos, vocês poderiam ter trazido o caso lá das cotas raciais para as universidades, que foi decidido no nosso Supremo Tribunal Federal, usando inclusive a mesma base argumentativa que a gente usa aqui com vocês. Né? Fundamentação da lei. Aí a gente restringiu, né? A gente restringiu que vocês usassem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, como base legal de fundamentação. Então, a gente estabeleceu qual seria a lei que deveria ser utilizada. Então, quando a gente abre aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é que a gente vai ter? Que fale sobre equidade. Então, aqui, né, a gente tem
na Declaração Universal dos Direitos Humanos o artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, quando aqui a declaração coloca, né, que todo ser humano tem estão iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, à proteção da lei, à proteção igual da lei, a gente tem que levar em consideração, e por isso a necessidade da demonstração na argumentação, que o tratamento igual da lei não é que a lei vai decidir que todos vão ser da mesma forma. Porque se eu coloco pessoas que têm condições diferentes no mesmo tratamento, elas não estão tendo a mesma proteção da lei. A lei vai estar priorizando aqueles que tiveram mais oportunidades. Por isso, há necessidade de se ter um tratamento desigual quando a condição de fato for de desigualdade. E na proposta legislativa, a gente tem claramente a definição de qual é essa desigualdade. Então, nesse caso, aqui na questão 1, temos o quê? Temos o parecer favorável. Então, colocaríamos, somos então favoráveis a essa proposta, feita toda essa argumentação. Vamos para 2. O que é que diz a 2? A 2 vai dizer, na mesma proposição, ainda há ainda normas que alteram os critérios de provimento dos cargos de guardas civis municipais que passarão a ser ocupados exclusivamente por indivíduos que possuam diploma de nível superior. Então, o que é que temos? O município vai restringir para que somente pessoas com nível superior sejam providos em concurso público para o cargo de guarda civil municipal. Esse é o resumo. O município restringe, ou seja, cria uma situação de restrição, de desigualdade. Mais uma vez, o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma situação de desigualdade para o acesso a cargo público de guarda civil municipal. E não dá mais explicações. Então, qual argumentação a gente pode utilizar aqui nesse caso? Bem, vamos explicar da mesma forma, mesma fundamentação, né, que o tratamento desigual ele é possível quando existir uma situação, de fato, que obrigue esse tratamento desigual. Então, seria interessante que o legislativo debatesse se há necessidade, de fato, de se ter pessoas para exercício das funções do guarda civil municipal, que é guarda patrimonial, cuidar do patrimônio, vigiar o patrimônio do município. Se há a necessidade que essa pessoa tenha ensino superior. Se houver essa necessidade, então o tratamento ele é obrigatório. O tratamento desigual ele será obrigatório, logo seríamos favoráveis, com base no artigo 7º da lei, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela restrição. Contudo, se o debate obtiver uma resposta negativa, de que não há a necessidade fática de que essa pessoa tenha nível superior, esse tratamento deve ser proibido, logo seríamos, com base no artigo 7º, desfavoráveis à criação dessa norma. Tá? Então aqui o 2 seria um depende. Por quê? Porque não temos, na questão, o conhecimento fático se há ou não necessidade dessa restrição. Ao contrário da 1, que ele deu a fundamentação, ele estabeleceu qual seria o critério, ele apontou o problema, aqui ele não aponta, ele só
cria a situação. Então, havendo essa necessidade, logo o tratamento desigual é obrigatório. Não havendo necessidade, de fato, o tratamento desigual ele vai ser proibido, né? E aí vamos aqui para a terceira questão. Além de normas que autorizam o uso não remunerado de músicas em estabelecimentos do município, destinados ao acesso gratuito à cultura, entretenimento e lazer. Então, eu tenho órgãos do município, locais do município, que vão utilizar músicas. Esses locais são acessados gratuitamente e esses locais, o município está criando a norma dizendo que não vai remunerar os autores das músicas pelas músicas utilizadas, porque o acesso é gratuito. Veja, a gratuidade do acesso à cultura, estamos falando de um direito de acesso à cultura, se vocês forem lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27, né? Só confirmando aqui, pode ser que eu confunda, né? E não se preocupem se vocês não decorarem esses números, tá? Vocês vão poder consultar a legislação do trabalho de vocês. Artigo 27, tá? O acesso à cultura ele deve ser universalizado. Então, parabéns ao município por ter locais de cultura de acesso gratuito e universal para todos. Mas olha só, o que é que diz o artigo 27? Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. Isso daqui garante a liberdade de criação. Você pode criar livremente. Você pode, o município, o poder público, o Estado, ele não pode dizer o que você vai criar, como você vai participar da vida cultural da sociedade, né? Você também tem direito de fruir, né, e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Você tem necessidade de usar o progresso científico, o direito. Você tem o direito de participar do progresso científico, criar ciência, tá? Olha só, aqui a gente falou em acesso gratuito à cultura? Não, tá? Todo ser humano tem direito à proteção dos seus interesses morais, direitos morais, né? E materiais. O que é direito material? Direito financeiro, né? São bens decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Então, veja, o fato de você criar uma música e aquela música ser exposta em local público ou privado de acesso gratuito não significa que você não tem direito à remuneração sobre o seu trabalho de criação da música. Logo, todo local que exiba música, com base aqui no artigo 27, 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele deve remunerar essas pessoas. Ele deve remunerar esses autores, esses criadores dessa obra. Logo, e aí, finalizando a questão, fizemos a argumentação, fundamentamos na declaração no artigo 27.2, logo, somos desfavoráveis à criação dessa norma, desse tópico 3 da proposta de lei da Câmara dos Vereadores do município em questão aqui, né? Então, gente, seria essa a forma de resposta da nossa avaliação, tá? Vamos fazer comentários aqui, comentários rápidos sobre essa avaliação. Tivemos várias respostas que fugiram do assunto. Tivemos várias respostas que não perceberam qual era o direito que estava sendo discutido. Não é porque eu falo em acesso a trabalho ou cargo público que eu estou dizendo que há um direito ali de você escolher o seu trabalho. Ninguém está negando a ninguém a possibilidade de se candidatar, de escolher o trabalho.
Ninguém estava negando aqui que as pessoas não poderiam acessar o nível técnico, tá? Veja, a educação prevista lá como universal para todos e obrigatória, e que é dever do Estado prestar, a educação básica. É o acesso gratuito, público, universal à educação básica. Quando você entra em nível técnico, não há essa previsão. Então, o fato de haver uma reserva para acesso a um serviço público, não se está falando de acesso à educação, está falando de gerar uma situação de desigualdade. Isso tem muito mais relação com o direito à desigualdade, à igualdade, né, do que com a educação, acesso à educação, tá? Da mesma forma, a questão do emprego. E na questão 3 os maiores erros foram por desatenção, porque eu achei que essa vocês iriam tirar de letra. Primeiro que a gente fala sempre em direitos de autores, né? Os exemplos que eu trago, a gente já falou disso especificamente em sala. Eu até fiz o link mostrando que o direito autoral ia ter relação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trabalhamos essa declaração exaustivamente em sala, fazendo esse debate com os trabalhos de vocês, com a minha participação em cada um dos trabalhos, tá? Mesmo assim, infelizmente, o resultado não foi o que a gente estava esperando. Mas tudo bem, tá? Não se desespere. Os trabalhos, lembram que eu falei que estava esperando para poder fazer a correção, liberar nota, esperando as provas? Então, era por situações previsíveis, possíveis de acontecer, como que aconteceu, né? A turma ela acabou não indo muito bem na avaliação. Então, o que é que eu farei? Eu vou avaliar os trabalhos, né, com nota máxima. Quem não fez os trabalhos ainda, vão enviar no e-mail, no meu e-mail, esses trabalhos. Vamos fazer o resumo completo, tá? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, explicando cada um dos artigos, né? O mesmo trabalho que os outros fizeram. Quem não fez os trabalhos, então a gente abre o prazo para fazer, porque são as pessoas que chegaram depois. Tá? Então, usando o mesmo princípio, situação de desigualdade, criamos uma equidade, né, gerando a possibilidade de entrega posterior desses trabalhos para aqueles que entraram posteriormente à execução do trabalho na turma. Então, temos essa possibilidade. Vocês vão me encaminhar esse trabalho até segunda-feira no e-mail, tá? O e-mail é thomas, com th, ponto, dantas, arroba, c de casa, s de sapo, cs, ponto, edu, ponto, br. Então, vocês vão me encaminhar nesse e-mail. E aí eu vou analisar os trabalhos, colocar as notas dos trabalhos e somar com a nota da prova de vocês. Recebendo todos os trabalhos, eu tenho condição de começar a fazer essa soma e lançar as notas de vocês, tá bom? Os trabalhos eu vou analisar, eu vou recebê-los com nota máxima. O pessoal que fez os trabalhos terão nota máxima, tá? É o primeiro trabalho de vocês, então eu estou levando em consideração isso e sendo mais benevolente nessa primeira correção, tá? A nota do trabalho vai ser somada à nota da prova, né? A correção da prova vai ser feita nesse formato que eu acabei de passar para vocês, e aí teremos a nota lançada no boletim de vocês, tá bom? Então, para finalizar e para contabilizar a presença, e eu tenho certeza que vocês tiveram todas as informações, eu vou pedir para que cada um de vocês, né, assine o nome no chat, tá? Nos próximos 10 minutos eu deixarei aqui o vídeo aberto
o chat funcional e vocês vão colocar o nome completo de vocês. Por que não nos comentários? Porque os comentários eles ficam públicos depois. O chat só eu tenho acesso. Então eu vou acessar o chat, pegar o nome de todo mundo, vou salvar isso e lançar a presença, tá bom? Os comentários eu não quero deixar o nome de vocês público, tá? Professor, não consegui ver ao vivo aqui. Não consegui porque eu estou no caminho do trabalho para casa e é mais distante do que a faculdade. Para esses casos, tá? Vocês vão colocar o número da matrícula de vocês nos comentários. Não coloca nome completo, tá bom? LGPD, gente. Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos criar uma cultura de proteger os nossos dados. Então vocês vão colocar o quê? O, o RA de vocês, o número de matrícula de vocês, tá? Como vai ficar, né, algo espaço e depois eu deleto o acesso ao vídeo também. Eu vou deixar o vídeo acessado só pelo link, então nem todo mundo vai ter acesso a essa informação, tá? Então, matrícula nos comentários ou se você está vendo ao vivo, coloque seu nome completo no chat, tá? Então é isso. Eu vou pausar aqui, deixar o vídeo rolando, porque vocês vão colocar os nomes aqui, e às vezes ele não permite que você coloque na mesma hora. Não sei como é que vai estar configurado aqui, não sei exatamente como está a configuração aqui do canal, faz tempo que eu não faço nada de colocar comentários, então eu não lembro qual foi a última configuração que eu deixei. Então, para evitar problemas, vou deixar aí um tempo para que você possa colocar, né, essa informação aqui e ter a presença validada. Convido vocês também para assistir outros vídeos aqui, tá? A gente tem muito conteúdo aqui. E finalizada aqui a nossa correção da prova, nos vemos aí na semana que vem, aí já presencial, com o nosso conteúdo aqui. Eu não esqueci que eu estou devendo uma aula para vocês de conteúdo, tá? Por causa daquele dia que eu fiquei doente, estava com suspeita de dengue. Então eu vou gravar ainda essa aula para vocês, não me esqueci disso, tá? Deixo aqui o compromisso gravado. Então é isso, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus e não se esqueçam de fazer os comentários aqui com o nome completo para que a gente possa validar a presença de todos vocês.